Oi! Começando mais um novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha primeira leitura de um livro da Babi Assétia. Então vamos lá. Um adendo. Eu estou dodói. Então minha voz tá meio fanha. Meio não, muito fanha. Então peço perdão aí, desde já. Não estou nos melhores dias, então assim, não fiz maquiagem, não arrumei o cabelo. E é sobre isso, galera, é sobre isso, entendeu? Às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito, não importa como. O livro que eu li, e que vocês já viram aí na capa, né, no título, enfim, é Veja Estrelas em Seus Olhos. Eu li ele em abril, no mês de abril. E eu vim comentar um pouco sobre ele. Então vai ser um videozinho bem breve. Eu amei muito, muito mesmo. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas. Isso mesmo, eu dei 5 estrelas, já começando com as estrelinhas por aqui. E, gente, eu gostei muito desse livro. Confesso que na parte inicial, assim, eu não me prendi tanto. Até porque eu comecei a ler esse livro pelo Kindle, né? É e-book. E eu tava fazendo minha primeira viagem de avião, sozinha. Então, eu comecei ele assim, sabe? Tipo, vamos ler. Então, assim, eu tava meio tensa por conta do avião, por conta de eu estar sozinha. Então, eu confesso que na parte inicial, assim, eu não me prendi tanto. E eu, vou ser sincera, não prestei tanta atenção. Mas continuei a vida, entendeu? Eu continuei. E na época eu também tava finalizando um outro livro, então meio que embaralhou ali um pouquinho no início. Mas depois que a leitura fluiu, eu fiquei apaixonada, sabe? Eu fiquei apaixonada. Eu não queria parar de ler este livro. E na época tava mal conturbada, assim, em relação de trabalho e tudo mais. Eu só ficava, eu quero que chegue a noite pra conseguir ler. Então, foi muito bom mesmo. Aqui teremos a Marília e o... Esqueci o nome dele. E tá acabando a bateria. Não! Calma aí, galera. Calma aí. Vai dar certo, vai dar certo. Iron. Isso. A Marília e o Iron. Vai se passar em Buenos Aires. O foco principal é em Buenos Aires. E Argentina, na verdade. Que tem outra cidadezinha ali também, que é San Martín de los Andes. E então é Argentina e um pouco Brasil, e também tem um pouco da Europa ali. Então tem vários lugares que a gente fica apaixonado, assim. Quero ir pra esses lugares e tudo mais. E eles vão se conhecer logo na adolescência, assim, e vão se apaixonar, entendeu? Muito perdidamente. Só que temos questões familiares aqui. Então, o Iron não tem tanta condição financeira. A mãe dele trabalha para a família da Marília. Então, a Marília tem uma condição melhor de dinheiro. Na verdade, ela é bem rica. A família é bem rica. Então, os pais não aceitam que ela se relacione com alguém, né, com uma classe social tão baixa. E também o pai do Iron foi preso, então, né, eles tinham já um preconceito em relação a isso, colocando meio que, o pai dele maltratou a mãe, então ele também vai te maltratar. Enfim, galera, essas coisinhas, sabe? Que é retratada no livro, mas a gente sabe que acontece também na vida real, né? Então, é super interessante essa questão, e isso vai se perdurar por todo o livro, essa questão familiar. Então, os pais não apoiam de jeito nenhum essa relação, mesmo eles afirmando que eles vão ficar juntos, custe o que custar. Então, isso é muito forte e é muito legal ver que a Marília, mesmo respeitando que são os pais dela, né, ela não aceita isso, sabe? De jeito nenhum. Principalmente esse preconceito, né, com o Iron.
E também, poxa, né, eles não apoiam de jeito nenhum essa relação. Então eles vão fazer de tudo pra separar os dois. E vão conseguir. Mas, né, o amor é maior. Então, muitas coisas vão acontecer. Mas esse pra mim, foi o foco principal, sabe? Essa discussão familiar. Temos também aqui um pouco da cultura da Argentina. Então, o Iron, ele dança tango, ele dá aula de tango, então teremos aí um pouquinho essa questão cultural que eu achei super interessante. Nunca tinha lido um livro que o mocinho, né, dança, ainda mais tango, que é tão específico, né, que a gente não vê normalmente em todos os lugares. Então, eu achei super interessante. Teremos aqui também a questão de os dois leem muito, principalmente poemas, então no começo fica mais predominante isso. Então eles trocam poemas um pelo outro, e assim, é tão fofinho, é tão bonitinho. Eu fiquei encantada nessa questão, sabe? Os dois gostam de ler, os dois escrevem poemas e trocam, né, entre si. E eu achei super fofinho. Eles têm realmente uma conexão muito forte desde o começo. É uma química muito forte, até bem madura, apesar da idade deles no início, né, de adolescente, assim. Enfim, só que, como eu falei, né, os pais não ajudam tanto, e eles também são novos na época, então os caminhos deles vão ser diferentes. Mas mesmo assim, eles têm uma conexão entre si, e ver eles amadurecendo mesmo não estando juntos é muito bonito também. Então a Marília tem uma conexão super forte com ONGs, com ajudar pessoas mais carentes, e isso é muito bonito, sério, muito bonito. E é algo que eu me identifiquei muito, porque eu amo ajudar pessoas, amo trabalho voluntário, sério. Adoro, desde os meus 16 anos eu faço esse tipo de ação e, nossa, é muito bom. Então, aborda muito esse assunto aqui também. A autora traz dados muito chocantes, né, principalmente sobre a fome e tudo mais, a quantidade de pessoas que morrem com fome, que dá um gelo, assim, que às vezes a gente não para muito pra pensar, sabe? Eu acho que vive tanto no automático, que quando vem um dado assim, você fica, caraca. Eu fiquei, no caso. Quando eu li, eu fiquei, uau, realmente tem gente morrendo agora por conta de fome. Tipo, que é algo básico, é algo que ninguém deveria morrer por conta disso, sabe? Enfim, então realmente é chocante, e ela traz esses dados reais. Esse livro é de um tempo atrás, 4, 5 anos atrás, então, com certeza, esses números devem ter mudado, então fica mais chocante ainda. E o Iron, ele faz de tudo pra ter dinheiro. Tem até uma cena bem chocante ali, quase indo pro clima. Ele quer fazer de tudo pra ter dinheiro, pra ficar com a Marília e mostrar pros pais dela que ele tem condição de cuidar da filha deles. Então, o dinheiro pra ele é muito importante, sabe? Ele realmente faz de tudo, gente. Faz de tudo pelo amor, até colocando a própria vida em risco, sabe? E naquela cena eu fiquei, meu Deus do céu. E depois daquela cena foi onde realmente me agarrou de um jeito assim, eu não queria parar de ler, que era muito bom. E uma coisa acontecia atrás da outra, e eles estavam... Ai, olha, é muito bom, muito bom. E também aqui ele vai novamente fazer de tudo pra conseguir dinheiro, e ele vai conseguir. Obviamente, depois de muito tempo, não vou entrar em detalhes, mas eles vão se reencontrar. E a forma como eles se reencontram é assim, lindo, tá? Lindo. Ai, ai, tem muitas crianças aqui, né? Até por conta do trabalho voluntário da Marília, enfim. Mas vai ter uma criança em específico aqui que, quando eu descobri a história dela, quando eu li, eu fiquei, não é possível! Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então, assim, gente, é um livro com muitas camadas, que dá pra fazer uma reflexão muito forte com todo mundo ali. Então, em relação aos pais, cara, eu super entendo os pais, entendeu? Eles querem o melhor pra Marília, mas esse
pré-julgamento, esse julgamento em relação ao dinheiro e tudo mais é muito forte em relação ao Iron, né, que é também em relação ao dinheiro. Então ele faz de tudo, arrisca a própria vida por conta de dinheiro, pra ficar junto com a Marília, pra só tendo dinheiro irá convencer os pais de que ele é um bom namorado, marido, enfim, pra Marília. Então isso é muito forte também. A Marília, né, ter que, querendo ou não, ao mesmo tempo respeitar, mas não ficar calada em relação aos pais. Ela faz trabalhos voluntários, então é o oposto do que os pais queriam. Ela ama o Iron, mas também super não aceita algumas coisas, sabe, que ele tem em mente. Ela tem os problemas dela ali, algumas coisas que acontecem, que você fica, meu Deus, ela aguenta tanta coisa. Então, assim, é muito... Sério, eu tô aqui falando e eu tô lembrando das coisas e eu não posso falar. Ai, gente, sério, é incrível. E tem a questão aqui, né, dos dois, eles se amam, mas ao mesmo tempo eles não podem ficar juntos naquele momento, sabe? Então, é muitos detalhezinhos, muitas camadas. É muito profundo, sabe? E eu amei muito isso, muito, muito, muito. Que livro, gente, que livro. Eu amei a escrita da Babi também, como eu falei. Foi o primeiro livro que eu li dela. E eu amei a escrita, é super envolvente, é super... Ai, dá um aconchego assim no coração, sabe? E eu tenho outros livros aqui da Babi e com certeza eu já quero muito ler. É que realmente esse eu definido pro ano, né? Tava na minha meta de literária, de ler um e-book. E esse foi escolhido, mas eu já tô super animada pra ler outros livros da Babi, que eu tenho certeza que eu vou amar muito. E sério, gente, leiam, que é muito bom. Ele não tem cenas hot, mas ele é muito sensual. Então, eu não recomendo para para menores de 18 anos, tá? Se você tem 16 ali, você até pode ler, mas, sério, tem outras coisas pra sua faixa etária. Deixa realmente esse livro para as pessoas maiores de 18, que vai desfrutar disso. E como eu falei, tem muitas camadas muito profundas. Eu acho que pessoas maiores de 18 anos vão entender com mais maestria esses assuntos, sabe? Além da questão sensual, tá bom? E, o amor deles é muito fofo, tem muito diálogo também, então flui na escrita e, sério, eu amei muito, 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 muito esse livro, gente. Por favor, leiam, se vocês não leram ainda. Adivinha o que aconteceu? Acabou a bateria e eu não consegui finalizar o vídeo. Mas não tinha mais nada pra comentar, eu realmente já estava finalizando. Então, se você ainda não leu, leia. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!